Nossa, esse canal só fala mal da religião dos outros? Isso ainda porque tem pessoas que dizem: nossa, esse cara só fala merda. Olá, estamos começando mais um Clica Aqui Não e hoje quero falar de um assunto um pouquinho diferente, que são esses seguidores de seitas, esses adeptos de seitas, ou não, ou de apenas uma religião, estão aqui nos comentários desses nossos vídeos, eles estão acusando que nós do canal estamos falando mal de outras religiões. Você lendo os comentários dos nossos vídeos vai perceber que muitas pessoas que estão defendendo as suas denominações estão usando palavras baixas. Xingar uma pessoa ou ofender essa pessoa não é digno de um cristão. Isso só comprova que essas pessoas não têm um pingo de espiritualidade. E muitas delas, às vezes, precisam até se converter. Mas e aí? Eu posso falar mal da religião de outras pessoas? Então, para isso, nós devemos entender o que é falar mal da religião de outras pessoas. Às vezes, nós não concordamos com a doutrina, o sistema teológico de alguma denominação. E nós não concordamos com aquele sistema ensinado. Então, nós vamos maldizer aquelas pessoas. Então, vamos no exemplo então. A gente pega, por exemplo, a Igreja Batista, que normalmente se toma ceia uma vez por mês. Suponhamos que eu não concorde, porque na Bíblia nós vemos que os apóstolos se reuniam e tomavam ceia numa semana e na outra semana tomava a ceia novamente. Então, eu concordando com isso, eu vou falar mal, por exemplo, da Igreja Batista, que eles tomam a ceia normalmente uma vez por mês. Não só eles, mas várias outras denominações hoje no Brasil fazem isso. Então, eu começo a falar assim: eles são burros, são ignorantes, eles não leem a Bíblia. E depois eu ainda posso piorar ainda. Nossa, a congregação cristã no Brasil ainda consegue ser pior que a Igreja Batista. Eles tomam a ceia uma vez por ano. Que é isso? Eles não sabem ler a Bíblia, não? Não, ainda mais aquelas mulheres usando véu, sabe? Que coisa ridícula, mulher usando véu. Eles tiram aquela questão de usar véu em 1 Coríntios capítulo 11 e acham que naquele capítulo você pode fazer uma doutrina para a igreja inteira. Sabe, é ridículo essas coisas. Não, isso porque tem umas lá que ainda nem rapa a perna, né? Você que está assistindo a gente aqui, sabe que tudo isso que é ensinado tem algum sistema teológico por trás disso. Eu posso simplesmente aceitar ou não aceitar. O problema é ofender essas pessoas, maldizer essas pessoas. Isso seria falar mal. Agora eu vou acabar com uma igreja só por causa de um pequeno detalhe como esse, de véu, de ceia, de que dia que a reunião tem que ser. Por exemplo, já escutei muito. Como assim? Uma igreja que permite bateria, guitarra, baixo, isso aí é banda de rock, isso aí não é uma igreja não. Eles não estão louvando o Senhor, eles estão agradando a carne. Bom, todas essas coisas são pontos de vista diferentes. Umas pessoas pensam de uma forma, outras pessoas pensam de outra forma. Agora o problema é, maldizer é da forma como é falado isso. É simplesmente para ofender, ou se você quer uma edificação espiritual, ensinar aquela pessoa a forma correta, como se interpretar essas questões. Todos os assuntos que estão na Bíblia podem ser sim discutidos, conversados para edificar, exortar e ensinar. Os assuntos sobre seitas e heresias que temos tratado aqui neste canal se dá o nome de apologética, que estuda a defesa do evangelho, a verdade bíblica e o assunto sobre seitas e heresias, como defender a minha fé e refutar essas heresias ensinadas em várias denominações chamadas de igrejas cristãs ou pseudo-cristãs. Em muitas denominações hoje protestantes há apologetas. Pode-se dizer, às vezes, que não há um centro apologético que tem vários mestres, vários estudiosos defendendo ali a sua religião, a sua doutrina. A apologética é uma matéria bíblica e todos deveriam estudar um pouco disso. Esse nome dado apologética é apenas uma nomenclatura, mas ela é uma matéria bíblica. Eu li bastante nos comentários do canal aqui, pessoas dizendo: a minha igreja não tem nenhum centro apologético, a minha igreja não tem apologética, porque a única verdade é a Bíblia, somente ela deve ser defendida. Isso é uma conversa fiada, porque se você procurar vídeos na internet, você vai ver pessoas de várias religiões refutando o ensino de outras religiões. Isso é apologética. Ela está defendendo o que ela crê, o que a sua religião crê. Está usando a Bíblia para isso. Isso é apologética. Você querendo ou não, a sua denominação tem apologética, que é o uso da Bíblia para defender a sua fé. Você sabe quem foi o maior apologeta do mundo? O nome dele é Jesus Cristo. Ele refutava o tempo todo fariseus e saduceus, chamando de hipócritas. E aqui do lado vai ter algumas passagens em que o Senhor Jesus Cristo chamou os fariseus de hipócritas e os saduceus também de hipócritas, porque eles eram guardadores da lei, mas não conheciam os princípios bíblicos.
O Senhor Jesus Cristo disse que os fariseus, os saduceus, receberiam um juízo muito mais severo. Também chamou fariseus, saduceus de insensatos e cegos. E muitas acusações deles, dessas seitas, pra gente aqui, estão chamando a gente de cego. E pra mim eu falo o mesmo, vocês são cegos. Vocês querem guardar a lei, mas vocês não entendem os princípios bíblicos. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a ter cuidado com os falsos profetas. Todas as pessoas que têm ensinado a Bíblia aí, eles são verdadeiros profetas? Então por que ele pediu pra gente ter cuidado com os falsos profetas? O Senhor Jesus Cristo chamou também descrentes, de mortos espiritualmente. Então a gente deve ter cuidado quando nós tratamos de ensino bíblico. Por isso que existe o estudo de seitas e heresias. Aos poucos, os ensinos da defesa da verdade, da defesa do evangelho, têm ficado de lado. E o ecumenismo tem entrado para dentro das igrejas. Apóstolo Paulo enviou Timóteo para Éfeso para acabar com o início de uma seita. São as pessoas que introduziram fábulas, mitos e genealogias dentro de uma igreja cristã. E Timóteo foi incumbido de acabar com esse tipo de seita dentro de uma igreja cristã. E também nos estudos dessas heresias dentro da igreja primitiva, Paulo lutava muito contra o gnosticismo dentro dessas igrejas. Aí eu te pergunto, defender a verdade cristã, a verdade bíblica, defender o evangelho é pecado? Essas pessoas têm falado, não julgueis para não ser julgados. Eles não têm a menor noção do que se diz nesse versículo. Eu não posso julgar sem ter uma base e uma prova sobre o que eu estou julgando. E da mesma forma que eu vou julgar essas pessoas, eu também vou ser julgado e cobrado. A forma com que você julga é a mesma forma com que você vai ser julgado. Se eu estou julgando com base bíblica, eu vou ser julgado com base bíblica. Então, quando se julga biblicamente, você está julgando da forma correta. Quantos adventistas entraram nos comentários desse vídeo aqui e falaram que eu estou sendo usado por Satanás, que eu não devo julgar a igreja, devo deixar o trabalho deles continuarem, e falando que eu não posso fazer esse tipo de vídeo. Só que os próprios adventistas que dizem que não tem centro apologético, eles têm falado mal de todos os evangélicos, chamados evangélicos de hereges e de outras palavras. É só você pesquisar aí na internet que você vai ver vários vídeos falando sobre isso. Apocalipse é um livro cheio de figuras. E ali no capítulo 16, verso 13, tem a figura de 3 espíritos de rãs. O que isso é representado, professor? Olha, quando nós tem estudamos... algum significado? Tem. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, utilizando-se do método historicista de interpretação, nós interpretamos Apocalipse 16 da seguinte forma. Você percebe, primeiro, quando você analisa Apocalipse 13, você percebe, amigo telespectador e ouvinte, que haverão poderes políticos e religiosos contra Deus, contra o povo de Deus, e de acordo com Apocalipse 14, 12, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, esses são objeto de perseguição desses poderes políticos religiosos mencionados em Apocalipse 13. E quando você vai para Apocalipse 16, esses 3 espíritos de demônios representam parte desses poderes políticos e religiosos que farão parte da perseguição ao povo de Deus mencionado em Apocalipse 14, 12. Quando analisamos esses 2 capítulos juntos, interpretando-os à luz da história, entendemos que esses 3 espíritos imundos se referem simultaneamente a, veja, não vou falar de pessoas, não tem nada a ver com pessoa, é a filosofia, tá bom? Espiritismo, a parte apostatada do protestantismo e a parte apostatada do catolicismo. 3 poderes políticos religiosos, na verdade, que entrarão em um conflito com o povo de Deus em relação aos mandamentos. Repito, isso não tem nada a ver com o irmão espírita, isso não tem nada a ver com o irmão católico e não tem nada a ver com o irmão protestante. Até porque, na própria literatura adventista, você percebe claramente Ellen White dizendo, cofundadora do Adventismo, que no meio protestante e no meio católico há mais filhos de Deus do que em qualquer outro lugar. E que os irmãos espíritas são objetos do amor de Deus. Então não estou falando de pessoas. Agora, a filosofia religiosa e doutrinária, não é representada assim
por esses 3 espíritos mencionados em Apocalipse 16, 14. Vários adventistas têm falado, não, nós não temos centro apologético, nós não temos apologética porque nós apenas ensinamos a Bíblia e a Bíblia é a única fonte de toda autoridade. Eles dizem isso. Se bem que a hermenêutica dos adventistas também tem incluído o livro de Ellen White, não é mesmo? Os adventistas acusando esse canal de estar sendo usado por Satanás por estar mostrando as verdades. Só que eles têm acusado de apóstata os evangélicos, porque os evangélicos acreditam que não tem a necessidade de se guardar o sábado. E eles dizem que eles são os remanescentes, porque eles são os guardadores de sábado. E essa sim é a marca de um salvo. Sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos olhar agora na tela maior para você ler, ver e analisar as 3 formas de religião. Diz o profeta João, eu vi sair da boca desses 3 personagens, ele viu sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E são espíritos e demônios que operam grandes sinais. Olha aqui, da boca do dragão, vamos colocar aqui, dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Veja, qual o espírito imundo, qual a forma de religião imunda que saiu da boca do dragão? Vamos lá? Da boca do dragão saiu o espiritismo. Da boca da besta saiu o catolicismo. E da boca do falso profeta saiu o protestantismo apostatado. Percebeu? O espiritismo, em todas as suas formas, ele foi criado pelo demônio. Seja a macumba, a magia negra, o negócio baixo mesmo, ou seja, o espiritismo light, o moderno, para pessoas cultas, como é o caso de Allan Kardec, o kardecismo, como é o caso, por exemplo, do espiritismo chamado Nova Era. E como você está olhando aqui, o espírito imundo que saiu da boca da besta foi o catolicismo. O que é o catolicismo? Eu vou falar a você o que é o catolicismo. O catolicismo é uma mistura de espiritismo com cristianismo e com paganismo. O catolicismo é uma mistura de tudo isso. Tem espiritismo no meio, tem paganismo no meio e tem também cristianismo. Juntando tudo, surgiu o catolicismo. E, por último, o espírito imundo que saiu da boca do falso profeta é o protestantismo apostatado. O protestantismo apostatado é o movimento religioso, presta atenção, movimento religioso, que saiu e que veio para confundir tudo. O que é o protestantismo? Eu vou falar para você o que é o protestantismo apostatado. Primeiro, você pega cristianismo, depois você pega catolicismo, depois você pega espiritismo. Junta cristianismo, catolicismo e protestantismo. Junta tudo, espiritismo, tudo junto. Põe no liquidificador, bate e lá embaixo vai sair, sabe o quê? Protestantismo apostólico. Só que o mais interessante também, que os adventistas dizem que eles têm o conhecimento de toda a Escritura, porque foi revelado para eles a profecia bíblica, no nome de Ellen White, a profeta. Você está duvidando? Então agora você vai entender o porquê que os adventistas conhecem tão bem a Bíblia. Dá uma olhadinha aí. Vou te mostrar o livro desejado de todas as nações. Eu falo com emoção desse livro, porque quando li esse livro, eu fiquei emocionado. Derramei lágrimas, literalmente falando. Este outro livro que você está vendo aqui é o livro Atos dos Apóstolos, escrito por ela também. Ele comenta toda a vida dos apóstolos, os atos, as obras, os milagres, o Pentecostes. E por último, eu vou te mostrar o livro mais odiado por Satanás. O livro mais contundente é o livro O Grande Conflito. O Grande Conflito é, depois da Bíblia, o livro mais odiado por Satanás. Porque o Grande Conflito, ele fala
do conflito entre o bem e o mal, desde o céu até os dias de hoje e até o final da história. Eu mostrei apenas 5 dos mais de 80 livros escritos por Ellen White. A história não para aqui, mas essa mulher que você está vendo aqui, olha bem para ela, Ellen White, essa mulher, ela estudou até o 2º ano da escola, 2º ano primário. Não sabia quase nada. A sua caligrafia era muito fraca, mas cheia do Espírito Santo. Ela recebeu cerca de 2.000 visões e escreveu cerca de 80 livros. A Igreja Adventista tem o dom de profecia. Em algum momento você já parou para perguntar como que os adventistas sabem tanto da Bíblia? Talvez você esteja perguntando como que o Luiz sabe tudo isso que está falando para nós nesse vídeo, nesse programa. Aonde ele buscou esse conhecimento? Amigo, é que a Igreja Adventista, ela tem a Bíblia, claro, a luz principal. Nós temos a Palavra de Deus, mas temos também, como diz Apocalipse 12:17, temos o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Esta igreja tem o dom de profecia, e nós estudamos esses livros, e é por isso que nós temos, pela misericórdia do Senhor, nós temos um conhecimento, não para nosso orgulho, mas para mostrar a você o caminho da salvação. As Escrituras deixam bem claro que qualquer evangelho diferente do que nós temos apresentado aqui, que seja anátema, amaldiçoado, não pode ser aceito como verdade. E nós temos visto esses livros de Ellen White, coisas absurdas, profecias que não deram certo, eles insistem em dizer que aquilo tudo é verdade. E se agora você, que é um evangélico, eu não sou evangélico, mas se você que é um evangélico for falar isso, você está sendo usado por Satanás por falar isso? É incrível, não? Mas se não bastasse, também tem espíritas apologistas, e para isso estão refutando outras denominações, como os evangélicos. Dá uma olhadinha aí. Minha querida irmã Cláudia Maria, o dízimo, ou 10ª parte, ou ma'aser, porque a palavra 10 em hebraico, estre, foi então ma'aser, vem de estre, significa a 10ª parte. Foi instituído o dízimo, não em dinheiro, mas o dízimo agrícola. E os tão bonzinhos padres católicos também usam a apologética e estão defendendo a sua fé usando a Bíblia. Os católicos se sentem todo dolorido quando a gente fala que Maria não deve ser adorada. Eles dizem que não adoram Maria, mas tem lá uma estátua na sala da pessoa, com vela. Então nós pegamos a Bíblia e mostramos que isso é uma adoração. Da mesma forma que os padres católicos, eles têm detonado todos os protestantes baseado na Bíblia. Mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? O fato é, hoje, nós devemos sim defender a verdade. O ecumenismo tomou parte da igreja hoje. As igrejas estão se unindo com pensamentos e ideias diferentes, estão se unindo para se tornar uma só. Isso é uma ação do anticristo. Que estão aqui à frente nesta tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficassem em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do 7º Dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do 7º Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia
na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Isso é uma ideia diabólica que vai entrar dentro do sistema do anticristo. Vocês não entendem isso? Uma coisa é eu falar mal de igreja, outra coisa é eu mostrar a verdade sobre essas igrejas. O cristão, ele tem que ter uma fé, uma doutrina, um pensamento. Se eu e você discordamos de muitos pontos divergentes entre nossas crenças, mas nós chegamos em um denominador comum, nós fazemos parte da mesma igreja. Mas se nós conversamos e não conseguimos chegar a um denominador comum, é provável que eu e você nem temos a mesma fé e nós nem somos irmãos. Eu vou defender a minha fé. Isso não é antibíblico. Nenhuma pessoa que está defendendo o verdadeiro evangelho vai ser julgada por isso. Pelo contrário, ela está sendo zelosa com a palavra de Deus. Isso é que nós devemos entender. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente deve ter gostado. Então peço, inscreva-se no nosso canal, dê uma curtida e compartilhe com seus amigos. Se você quiser acrescentar alguma coisa e ter uma ideia diferente, põe nos comentários aí. Alguma sugestão de vídeo também é bem-vinda. Eu vou ficando por aqui mesmo. Até mais!